Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando para falar acerca da relação entre a filosofia e a psicanálise. Se você está chegando nesse terceiro vídeo, eu gostaria de pedir retorne ao primeiro e ao segundo vídeo, porque no primeiro tem uma série de observações que eu coloco, né? E que eu acredito que são importantes e indispensáveis, tá? Esses vídeos eu peço que vocês assistam eles na sequência. Então, falando dessa proximidade entre filosofia e psicanálise, tem dentre tantos, né, tem um professor de grego da Universidade de Durham, que se chama Christopher Hole, que ele vai dizer assim: o autoexame seria uma maneira de chegar à verdade com base no exame de que a verdade está de algum modo presente em nós mesmos, mas ela seria também, de modo importante, uma questão a examinar e chegar a conhecer o nosso eu, isto é, o nosso verdadeiro eu, conforme nos é revelado, pelo descarte das falsas crenças e a identificação daquelas que são verdadeiras. Fecha aspas. Essa verdade que de algum modo então está presente em nós remete ao conhecimento por anamnese ou reminiscência que está no diálogo Mênon de Platão, porque a psicanálise parte da seguinte base: a psicanálise ela tem como fundamento buscar a interpretação do inconsciente humano, porém a psicanálise não aconselha, tá? Ela não é como outras modalidades de terapia nas quais a pessoa pode buscar uma ajuda para organizar a sua vida, enfim. A psicanálise parte desse pressuposto de que você interpreta, principalmente a psicanálise clássica, vamos dizer assim, você interpreta os conteúdos do paciente, tá? Dito isto, já se pode então antever que certas ferramentas utilizadas por Sócrates e Platão possuem grande valia no ambiente da clínica psicanalítica, né? Então, nós podemos dizer que Sócrates estava na posição, vamos falar assim, no sentido de que um terapeuta, de que um psicanalista, tá, estaria hoje. E aí, como que ele faz? Né? Como o próprio Sócrates vai dizer no diálogo Mênon, que ele ajuda, como a mãe de Sócrates era parteira, ele também pare, ajudava a parir aquilo que tinha na alma da pessoa com quem ele estava conversando. Inclusive, ele vai dizer que algumas pessoas se aproximaram dele e que não obtiveram benefícios, tá? Tendo contato, que então que Sócrates não colocava, digamos assim, nada na alma. Ele fazia com que o, aquela pessoa que dialogasse com Sócrates pudesse ter sua alma examinada, pondo para fora, digamos assim, como um parto, aquilo que ele tinha na alma. Freud vai usar uma outra analogia. Ele vai usar a analogia do arqueólogo, né? Que então ele vai falar que o psicanalista é como o arqueólogo que vai fazendo as suas escavações, etc. Ou seja, mais uma vez, nós não temos nada de novidade com relação ao que já estava na filosofia. Como eu disse, o problema do moderno é querer se gabar de ser autor de alguma coisa. Então isso denota várias coisas, dentre elas um desconhecimento enorme no que se refere ao conhecimento da filosofia clássica. É simples assim. O desconhecimento, se vocês pesquisarem a vida de Freud na sua biografia, vocês vão descobrir que em determinado momento da vida dele, ele não obteve êxito nas suas investigações como médico. Então ele queria, digamos assim, criar algo novo. Então ele destrói todas as suas cartas. Então até certa parte da vida do Freud é até difícil de conhecer, justamente porque ele esconde isso. Tá? Tem um outro livro que se chama De Aristóteles a Freud, que ele vai mostrar como Freud roubou os conceitos de id, várias relações que existem entre a formulação do seu id e os conceitos de Nietzsche. Tá? Quem tiver oportunidade, esse livro é um pouco difícil de achar, mas
vocês conseguem, vai também mostrar essa semelhança, mas reitero, a modernidade tem a sanha de ser criadora de coisas, quando na verdade ela mostra o quão ignorante ela é sobre a tradição intelectual do Ocidente. E dizendo dessa forma, como Sócrates fazia, né, como se a gente usar uma analogia, então analogamente ao que seria o papel do terapeuta, do analista, aqui eu dizendo principalmente da psicanálise, que é a minha área, os próprios teóricos da psicanálise, nós temos um autor que se chama David E. Zimmerman, e ele tem alguns livros, dentre eles, ele vai falar sobre o estilo de interpretação da clínica, que é no capítulo que se chama Normalidade e Patogenia dos Estilos de Interpretar e o Uso de Metáforas. No item 1 ele vai falar sobre as técnicas da psicanálise, ele vai dizer assim, o estilo dialético. O paciente propõe uma tese que representa suas crenças, o analista contrapõe uma antítese por meio da sua atividade interpretativa. E daí pode resultar uma síntese correspondente a um insight, a qual se porta como uma nova tese e retoma o mesmo ciclo, de sorte que durante toda a duração da análise, de forma crescente, movimenta-se esse mesmo círculo virtuoso. Manual de técnica psicanalítica, uma revisão David Zimmerman, editora Artimed, página 195. Vamos ver um trecho aqui do diálogo Fedro de Platão, 266c. Eis aqui, Fedro, o de que me declaro apaixonado. Esse processo de divisões, aproximações. Com isso aprendendo a falar e a pensar. E se encontro alguém que se me afigura com a aptidão de dirigir a vista para a unidade e a multiplicação naturais, sigo-lhe o rastro, tal como um Deus ele fosse. Quem for capaz de semelhante coisa, só Deus sabe. E estou ou não com a razão, se estou ou não com a razão, mas até o presente dou-lhe o nome de dialético. E agora, me dize como devemos chamar os que praticam contigo ou com Lísias? Tratar-se-á porventura, nesse estudo daquela arte, da palavra cujo emprego permitiu a Trasímaco e a outros tornarem-se oradores e transmitirem essa mesma capacidade. E aí o diálogo continua. Vocês percebem que nesse estilo dialético não tem nada de novo? Que está tudo ali. O interessante que nós temos dos diálogos de Platão é o seguinte, que em geral, as matérias para as quais nós estudamos ou nos preparamos para ter uma vida, né? Nós temos um ensino básico, aí depois nós temos, né, o segundo grau, e aí é uma formação técnica ou não, e depois nós passamos para a faculdade. Em geral, esses estudos técnicos, eles não te ensinam a se perguntar sobre qual é o sentido da vida, por que nós vivemos, se a vida tem algum sentido, e se ele tem, qual seria. Então, é a filosofia que vai fazer isso. E o interessante dos diálogos de Platão é que eles vão fornecer ferramentas para que você faça e tente responder essas perguntas. Porque Platão, principalmente nos seus diálogos da primeira fase, geralmente eles chegam numa aporia. Mas ou seja, eles não têm uma resposta final. Mas essa aporia já te encaminha no sentido de uma síntese um pouco mais apurada. Sócrates está perguntando lá o que é a virtude, o que é a justiça. E através, então, dessas teses, como David Zimmerman coloca aqui, propõe-se uma tese, porque ele pergunta o que é a virtude. E aí determinada pessoa que está conversando com ele propõe, não, eu acho que a virtude é isso. Ou no primeiro livro da República, eu acho que a justiça é dar a cada um que é seu. E aí Sócrates vai fazer uma proposta e vai mostrar que a justiça não pode ser dada a cada um que é seu. Né? No caso do Trasímaco, está no livro 1 da República. Qual é a diferença disso para o método
psicológico, terapêutico, no sentido psicanalítico, inclusive, né? Mas não, os psicanalistas estão no Olimpo do intelecto e conseguem desvendar tudo ao olho do inconsciente, etc, etc. Existe tanta imprecisão, primeiro, nessa questão da linguagem e nessa pretensão, e sendo que já essas ferramentas já estavam na filosofia, né? E eu não entendo essa vontade, né, de se colocarem como criadores de alguma coisa. E, na verdade, quando a gente compara um diálogo platônico com aquilo que Freud escreveu ou aquilo que é atualmente praticado pela psicanálise, você vai ver o quanto é pobre a psicanálise hoje. O quanto é pobre, quantas discussões são rasas. O quanto você pega um texto, por exemplo, sei lá, do Lacan, vai ver que ele está falando nada dentro de coisa nenhuma. Ou as suas incorreções, várias pessoas já mostraram quando ele usa a matemática o quanto Lacan está incorreto. E aqui eu não estou dizendo nem das incorreções de Freud, quando ele vai falar, por exemplo, sobre o Eros platônico. É lá nos 3 ensaios sobre a sexualidade, tem uma coisa, o Freud, Freud na verdade é um excelente retórico, porque aquilo que ele coloca ali, ele não leu Platão. Se leu, ele não entendeu. E eu estou dizendo isso em razão do que eu penso, do que o Thiago pensa, não. Eu estou dizendo ao olhar do que os grandes comentadores de Platão, que entendem de Platão, falam. Né? Então ele fala de uma sexualidade ali expandida, enfim. Eu não sei nem se vai dar tempo de tratar isso nos vídeos, mas essa é mais uma incorreção freudiana, né? Justamente que decorre dessa sanha de querer criar algo novo, dessa coisa de querer revolucionar, e aí as pessoas, os psicanalistas, os que estão se formando em psicanálise, não vão lá ler o texto. Porque se ler o texto vão ver que Freud não entendia nada. Não entendia nada de filosofia, não entendia nada de mitologia. Isso eu vou mostrar aqui. Tá? Então, bom, enfim. Tem mais dentro desse estilo, vai dizer o seguinte. David Zimmerman vai falar do estilo indagativo. O analista faz muitas perguntas, não com a finalidade inquisitorial ou de mera coleta de dados, mas de sim com o propósito de instigar a curiosidade e a reflexão do paciente. Manual de técnica, uma revisão, página 195. O que Sócrates não estava fazendo aqui do que instigar a curiosidade e a reflexão das pessoas a pensar sobre o que é virtude? Se é possível a virtude ser ensinada a alguém, né? Então, através desse método maiêutico, ele está fazendo psicologia. É claro que a finalidade de Platão não era criar um método psicológico. Mas o que eu estou dizendo é que tudo que a psicologia moderna e a psicanálise moderna criou já estava em germe na filosofia. Não tem como divorciar. Se divorciar, aí nós vemos esses problemas que estão acontecendo hoje. Tá? Não tem como... É como eu disse, é como serrar um galho sobre o qual você está sentado. É divorciar a filosofia da psicanálise. Então fico aqui com esse vídeo e continuo nos próximos. Tá? Um abraço.